Olá, meu nome é Luísa Rocha. Eu e minha amiga Laura Leles, ambos estudantes do curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, iremos apresentar o trabalho intitulado Agências Indígenas na Construção dos Estados Nacionais argentino e chileno. Essa pesquisa é vinculada ao projeto Povos Indígenas e Estados Nacionais, os casos chileno e argentino, 1810 e 1870, coordenado pela professora Evelyn Cruz entre maio de 2021 e agosto de 2022. As pesquisas envolvidas tiveram como objetivo refletir sobre o papel dos povos indígenas no processo de formação do Estado Nacional chileno e argentino, abordando a complexidade dos espaços de fronteira da América Espanhola, procuramos examinar as continuidades e rupturas nas negociações de conflitos entre os povos indígenas e as elites crioulas. Consideramos, então, os parlamentos índios como uma instância de negociação onde os indígenas dos grupos não submetidos ao jugo colonial procuraram adquirir e manter direitos, sendo sujeitos que tinham suas demandas em termos de direito internacional. Dessa forma, eu fiquei com a documentação referente à Argentina e a Laura com a documentação referente ao Chile. Olá, meu nome é Laura. Para estudar a participação indígena no processo de independência chileno e as relações entre araucanos e elite crioula durante a consolidação do Estado Nacional, trabalhei com dois tipos de fonte. Em primeiro lugar, foram utilizados 6 diários de viagem datados entre 1817 e 1863. Além disso, foram analisadas 63 cartas de caciques mapuche presentes no compilado publicado por Orreda em 2008, que se refere ao período entre 1823 e 1870. Nesse sentido, a partir da própria categorização feita por Orreda na obra e a disponibilidade de documentos encontrados, foi possível pensar em dois períodos distintos de análise, capazes de responder às questões da nossa pesquisa. Um primeiro de 1817 a 1829 e um segundo de 1849 a 1870. Entre 1830 e 1848, encontramos uma escassez de fontes e, dessa forma, esse período não pôde ser contemplado dentro das realizações dessa pesquisa. O que nós encontramos entre os documentos desse primeiro período é uma multiplicidade que marca as relações entre araucanos e crioulos. Os relatos mostram como haviam indígenas lutando em ambos os lados da Guerra de Independência. E, durante e após esse período, como as negociações de paz são permeadas por trocas comerciais e envios de presentes, demonstrando quanto as demandas araucanas são centrais para os seus posicionamentos. Já no segundo período, o que percebemos é uma mudança de tônica. Registra-se uma grande incidência de conflitos entre os indígenas e o governo chileno, especialmente durante a presidência de Monte, a eclosão de guerras por maior autonomia indígena e algumas vezes até por independência, denúncias de abuso de poder pelas lideranças locais, com questões relacionadas principalmente à terra, à falta de autonomia e às proibições. Assim, os acordos de paz não parecem gerar resultados duradouros, e os conflitos são constantes, marcados por invasões, saques e mortes de ambos os lados. Por outro lado, algumas das cartas demonstram a boa relação entre o governo e alguns caciques, que negociam constantemente a paz e muitas vezes se dispõem a caçar indígenas rebeldes em nome do governo. Outro importante aspecto que pode ser percebido nas cartas é o nítido fortalecimento das relações com a Argentina, pelo apoio mútuo à Guerra Argentina e às Guerras Araucanas. O indígena Calfucurá, nesse sentido, é uma figura mobilizada constantemente nas cartas. Juan Calfucurá é um indígena proveniente da região chilena de Lima, Araucânia chilena. Calfucurá migra então para a região do Pampas argentino, denominado Salinas Grandes. Em Salinas Grandes, Calfucurá se alia aos vários grupos indígenas, entre eles os povos ranqueles, formando assim uma vasta rede de relacionamento, fortalecendo sua liderança e sendo capaz de convocar e mobilizar uma coalizão de distintos grupos indígenas das áreas pampianas e patagônica. Salinas Grandes era uma importante área econômica para as elites crioulas, devido ao sal encontrado nela, mas que naquele momento passou a pertencer a Calfucurá e aos seus aliados. Em 1834, Calfucurá alia-se a Rosas para enfrentar um inimigo comum, os índios baroganos, que ocupavam Carruê, nas Salinas Grandes. Calfucurá se compromete então a submeter os baroganos e assentar-se na região como único soberano. Em troca, Rosas lhe garantia a entrega periódica das rações, bens e alimentos, e a convivência pacífica com o governo de Buenos Aires. Juan Calfucurá, então, se torna um grande cacique dessa área, fazendo grandes negociações com as elites crioulas. À vista disso, como diz Gabriel Passetti, o sistema político militar indígena se adaptou e assimilou estratégias e hierarquias crioulas, mas também dependeu de acordos sociais e objetivos comuns tradicionais às culturas araucanas. Percebe-se então como os grupos indígenas souberam agir a partir dos seus próprios interesses e objetivos. Assim, o que nós aqui defendemos é a importância de se pensar em figuras como os caciques chilenos e o próprio Calfucurá para entender como os indígenas, através de confrontos, negociações e da utilização de leis em seu favor, se constituem sujeitos históricos centrais na história de seus países.